Essa é a melhor notícia dos últimos tempos para todo fã de Berserk. A gente tem que valorizar o que tá acontecendo. Vem comigo para eu explicar como você pode participar do universo de Kentaro Miura, vivenciando uma experiência como Espadachim Negro ou Guts, ou de repente como Skull Knight, ou quem sabe Griffith, o Falcão da Luz. Com direito à busca por berrelites e troca por dádivas e até um possível confronto contra Nosferatu Zod. Isso aqui pode mudar o destino de Berserk, inclusive quem sabe não pode trazer esse mangá finalmente para um pouco mais do mainstream e nos deixar com esperanças de uma futura nova animação. Oi, pra quem não tava sabendo, acabou de chegar uma colaboração entre Berserk e Diablo 4. Sim, Berserk num evento limitado num jogo tão famoso como Diablo 4. Eu tô aqui justamente pra comentar com vocês tudo que eu sei e tô testando dessa collab e como essa pode ser uma virada de chave muito grande pra gente como fãs de Berserk. Depois de um anúncio inesperado, eu fiquei bastante curiosa para saber o que seria essa tal colaboração entre Diablo 4 e Berserk. Isso porque Berserk é, para quem me segue há mais tempo, meu mangá favorito, e Diablo, apesar de não ser um jogo que eu tivesse jogado antes, sempre foi algo que eu tinha muita curiosidade pela temática, o ambiente me parecia algo que, a priori, combinaria muito bem sim com o universo do Miura. E eis que chegou no dia 29 de abril a temporada 8 de Diablo 4, o retorno de Belial, e junto dela veio este evento limitado de Berserk que fica só até o dia 3 de junho. Uma colaboração limitada de Berserk dentro de um jogo tão importante quanto Diablo 4, trazendo trajes iguais aos personagens, uma mecânica que favorece bastante a gente que já é fã deste universo de Berserk, fazendo com que não só nós que somos fãs de Berserk ganhemos um mimo, um agradinho sensacional, mas fazendo, como eu disse, que outras pessoas que jamais ouviram falar de Berserk agora conheçam e vejam como é um universo de elementos tão ricos. E olha como é que tá rolando a collab. Eu, por exemplo, garanti a coleção de Berserk dentro do jogo e junto dela eu tenho trajes especiais para usar com personagens que eu criar a depender da classe. Se você criar, por exemplo, um personagem da classe Bárbaro, você pode vesti-lo com uma skin de Espadachim Negro, criar basicamente o seu Guts ali com a Berserker Armor para sair atrás dos demônios do jogo. Como Necromante, que foi a classe que eu acabei escolhendo para jogar, você usa a skin do Skull Knight. E eu coloquei, gente, você fica dos pés à cabeça exatamente o Skull Knight andando pelo mapa, o que é perfeito. Eu achei a jogabilidade do Necromante muito boa, então eu acabei preferindo ficar com ele, mas sinceramente, meu personagem favorito é o Guts, então fico aqui pensando se eu não vou criar um outro personagem pra depois testar com ele também. Ou você pode também usar a classe Renegado, e aí você tem a opção de skin de Falcão da Luz, ou Griffith. E gente, a qualidade das skins, os trajes de Berserk nessa colaboração tão impecáveis. O nível de detalhe de cada um deles realmente traz uma imersão, mas não é só skin que a collab traz, viu? Porque ao longo do jogo e desde o início, tá? Isso falando como uma pessoa que acabou de começar a jogar e está testando pela primeira vez Diablo 4, você enfrenta diversos monstros, demônios, o que tem tudo a ver com Berserk, não é mesmo? Que é a luta principalmente do Guts, de vários personagens contra apóstolos, que são afinal de contas demônios, monstros. E aí, em Diablo 4, ao derrotar esses monstros de elite, você pode coletar berrelites. Berrelites vermelhos, tá, gente? Vou mostrar pra vocês em tela alguns dos que eu coletei, alguns momentos em que eu coletei berrelites. E, de novo, lembrando que eu sou uma jogadora iniciante. Eu, com meu Necromante Skull Knight, fui matando alguns desses monstros pela primeira vez e, ao derrotá-los, eu já consegui coletar, até o momento em que eu estou gravando, 20 berrelites. E o legal de você coletar esses berrelites é que, ao coletá-los, você consegue entrar no Relicário Berserk e trocar por coisas como o estigma, a marca do sacrifício, o emblema do eclipse no céu, o mesmo eclipse que trouxe Fento para a mão de Deus, o escudo do Skull Knight para ficar ali na sua montaria, ou os grilhões, a máscara, todo aquele material de tortura que prendeu Griffith na Torre da Convicção. E, gente, tá igualzinho. É coisa de colecionador mesmo, viu? E não é difícil. Coletar berrelite, na minha experiência até agora, tá sendo algo não só prazeroso, mas até que fácil. Então é super possível de você conseguir completar o relicário, e se você completar, você ganha o emblema Ode do Berserker.
Isso me surpreendeu muito, sabe? Porque não apenas a gente tem, como eu disse, os trajes, personagens fazendo referências, numa colaboração que já é incrível por si só, mas eles conseguiram incluir na mecânica do jogo algo que faça sentido também com esse universo do Miura que eles estão incorporando. Ou seja, você derrota monstros, você consegue o Berrelite, e o Berrelite, nesse esquema de Diablo 4, ele funciona para você fazer trocas por dádivas. Você sacrificou os monstrinhos e tá conseguindo alguma coisa em troca dos berrelites que você juntou. Gente, tem tanta coisa que eu ainda tô descobrindo. Você pode ainda ter o corcel do bando do Falcão com direito ao estandarte do novo bando. E assim, é muito bom pra mim, como fã de verdade da obra de Kentaro Miura, ver uma colaboração desse tamanho acontecendo, porque por muitas vezes eu leio isso de muitos de vocês fãs, que Berserk fica aquém, que as pessoas não enxergam, que as empresas não veem. Caramba, olha a empresa que tá enxergando Berserk. Olha como a obra tá sendo valorizada num jogo que não só tem nome, mas tem qualidade pra conseguir fazer esse crossover, respeitando a lore do que ele tá incorporando, mostrando pra novatos, como eu já falei, esse universo tão maravilhoso e ainda nos dando, nós fãs de Berserk, a oportunidade de jogar sendo alguns desses personagens. E quem sabe daqui a pouco, ainda não cheguei nesse ponto, enfrentar alguém como Nosferatu Zod. Berserk é um universo denso, complexo, sombrio. Por isso é difícil de ser adaptado, por isso é difícil a incorporação de Berserk em qualquer mídia. E que satisfatório é ver que essa incorporação de símbolos tão complexos conseguiu ser feita de maneira tão boa, tão eficiente quanto aqui em Diablo 4. Foi o perfeito exemplo de conseguir valorizar a experiência do jogador, mas também dando destaque certeiro para certos símbolos, elementos de Berserk sem distorcê-los. Eu realmente não tinha jogado Diablo antes até aqui, exceto um pouquinho para testar lá no primeirão, quando eu ainda não tinha idade para poder fazer isso, mas deixa quieto. Agora, só o anúncio da collab já foi suficiente para fazer eu querer jogar finalmente, tanto que eu falei sobre isso assim que eu soube desse anúncio lá nas redes sociais, e aqui tô eu, testando, adorando essa nova experiência e com certeza vou continuar por muito mais tempo. E, gente, de fã pra fã de Berserk, de verdade, joguem, aproveitem, tá bom de verdade. Uma curiosidade, eles colocaram como mascote também uma criatura do reino astral de Berserk, que os fãs apelidaram de Shinozu, que na verdade é o Timimorio, que é uma criatura do reino astral que aparece lá na Caverna dos Trolls, no momento em que a Slan enfrenta o Guts e tal. E eu não sei bem se o Guts ou o Skull Knight, no meu caso, carregariam um mascote como esse, mas eu sim, e eu tô adorando. Assim que eu pude, peguei a coleção de Berserk, eu já coloquei ele como meu mascote. E eu achei muito curiosa a escolha, mas não equivocada, porque é um ser muito querido da comunidade de Berserk, e talvez o Puck só combinaria mesmo com o espadachim negro e seria muito fofo pro universo de Diablo 4. O Shinozu, ele combina muito mais. Ah, e dica extra pra vocês no final. Pra comemorar esse lançamento, eles estão fazendo uma iniciativa de apoie um streamer na roxinha pra você conseguir obter o troféu Montaria Berrelite do Crânio, que é do Skull Knight. Então fiquem de olho nisso também, viu? Vou deixar aqui embaixo o link com todas essas informações, o caminho pra você jogar e aproveitar essa colaboração também. Lembrando que essa colaboração limitada de Berserk começou no dia 6 de maio e vai só até o dia 3 de junho. Então garantam essa experiência, seus itens, skins exclusivas até essa data, viu? Além disso, em Diablo Immortal também tá rolando colaboração especial do dia 1º a 30 de maio, então aproveitem por lá também. Por fim, gente, novamente tem link aqui embaixo com todas as informações, mas pra jogar é só vocês terem Diablo 4 e o jogo tá disponível para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC através de Steam ou Battle.net. Se você é tão fã de Berserk quanto eu, aproveite essa chance para mergulhar ainda mais no universo de Berserk numa gameplay que tá sendo tão divertida pra mim e eu tenho certeza que pra você também será. E bora apoiar, né, gente? Porque quando vem uma colaboração desse nível com Berserk, a gente tem que apoiar, comemorar, para que venha ainda mais novidades de Berserk pra gente sempre que possível. Link na descrição com mais novidades, me conta aqui embaixo com qual dos três você vai jogar, hein? Skull Knight, Guts ou Griffith? Quero ver quem vai ter coragem de jogar com o líder do bando do Falcão. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!